Quero agradecer a Deus, primeiramente, pela oportunidade de poder estar aqui compartilhando com cada um de vocês as mensagens que o Espírito Santo tem para nos dar nesta noite. Quero agradecer a oportunidade e também para mim um prazer estar aqui com o meu companheiro de evangelismo, o irmão Davi Germano. E nós temos os nossos desafios, são duas uniões muito grandes e pela graça de Deus estamos aí fazendo aquilo que o Espírito Santo nos permite para que possamos desenvolver um bom trabalho ao Senhor. Quero dizer para você que está nos assistindo que ore em seu coração para que o Espírito Santo toque em suas vidas, para que esta mensagem possa fazer uma verdadeira transformação na sua vida. E a mensagem que eu quero compartilhar com vocês essa noite traz o tema: há algo difícil ao Senhor? Você com certeza tem enfrentado em sua vida dificuldades. Você tem passado por alguns problemas, alguns desafios. Mas a pergunta que eu quero te fazer: em tudo aquilo que você já enfrentou na sua vida, você entende que existe algo difícil para o Senhor? Compartilhe comigo da leitura da Palavra de Deus no livro de Gênesis, o texto base para a nossa oração, capítulo 18 e o verso 14. E a primeira parte desse texto diz: há acaso alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor? Meus irmãos, a narrativa bíblica no livro de Gênesis, no capítulo 18, e se você começar do verso 1 até o verso 16, e depois no capítulo 21, dos versos 1 até o verso 8, nos conta um verdadeiro milagre na gravidez de uma mulher estéril e que já em sua idade avançada, a história de Sara, ela tinha 90 anos de idade, quando os três homens fizeram uma visita na casa de Abraão. E Abraão já tinha 100 anos de idade. E a narrativa nos fala de um feito maravilhoso. Algo impossível, tanto para a ciência como para os homens, foi possível para Deus. Uma mulher com 90 anos, ela gerou um filho. E teve o prazer, o privilégio de, por 37 anos, acompanhar a vida de seu filho. Sara morreu com 127 anos de idade. E por 37 anos ainda ela pôde acompanhar a vida de seu filho. E nessa história nós percebemos que a pergunta feita por Cristo a Abraão: há acaso alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor? Foi plenamente respondida com esse milagre. Amém? Então, graças a Deus, nós servimos a um Deus maravilhoso. Servimos a um Deus fantástico. Um Deus que faz a diferença em nossas vidas. E eu quero compartilhar com você um outro texto que está no livro de Lucas, no capítulo 18 e o verso 27. E esse texto diz: mas ele respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Então eu quero te fazer novamente a pergunta: existe algo que está sendo difícil para você nos dias de hoje? Como você tem enfrentado a atual situação em que nós estamos vivendo? Será que você crê que Deus está agindo em sua vida? Você crê que Deus pode mudar a sua vida? Ou como fez Sara, você de repente está duvidando do poder de Deus? Queridos irmãos, nós vivemos em um período que provavelmente a nossa geração, e isso está constatado em toda a história de mais ou menos 100 anos, não houve uma situação como essa. E nós estamos vivendo um período muito sensível da Terra. E somos muitas vezes tentados a não acreditar no poder de Deus. Nós somos muitas vezes tentados a duvidar da existência de Deus. E precisamos ter muito cuidado, porque, infelizmente, o inimigo de nossas almas, ele faz com que sejamos tentados a ter esse tipo de pensamento.
eu quero compartilhar com você um texto que se encontra no Espírito de Profecia, no livro Caminho a Cristo, e na página 86. Reflita comigo. Quando os homens saem para o seu labor diário, assim como quando se acham entregues à oração, quando repousam à noite e quando se erguem de manhã, quando o rico se banqueteia em seu palácio, ou quando o pobre reúne seus filhos em torno da mesa escassa, sobre cada um, o Pai Celeste vigia com ternura. Nenhuma lágrima é vertida sem que Deus a note. Não há sorriso que ele não perceba. E continuando, se tão somente crescêssemos nisso plenamente, desvanecer-se-iam todas as ansiedades inúteis. Nossa vida não estaria tão cheia de decepções como agora, pois tudo, quer grande, quer pequeno, seria confiado às mãos de Deus, que se não embaraça com a multiplicidade dos cuidados, nem é dominado por seu peso. Havíamos de desfrutar então um repouso de alma ao qual muitos têm sido por muito tempo alheios. Queridos irmãos, se tão somente crescêssemos, desvanecer-se-iam todas as ansiedades inúteis. Quantas vezes vivemos em uma ansiedade inútil? Passamos a vida preocupados com o dia de amanhã, com as coisas que ainda vão acontecer, se nós não temos o poder de acrescentar um segundo sequer de nossas vidas. Nós somos tentados a viver uma vida de angústia, de aflição, por muitas coisas que ainda não aconteceram. E uma coisa é certa, nós só temos o poder no presente. O passado já ficou para trás. Os erros que você cometeu, os problemas que aconteceram na sua vida, você não tem mais poder sobre eles. O futuro não te pertence e você só tem o poder no presente. Você pode fazer a diferença no presente. E mais uma vez eu quero te fazer a pergunta: há algo difícil para o Senhor? Seu coração está quebrantado? Sua consciência está te acusando? Você se sente culpado? Você sabe qual é a obra de Cristo? Você realmente conhece a verdadeira função que Cristo tem nas nossas vidas? A obra de Cristo é curar os de coração quebrantado. E eu quero compartilhar com você mais um texto, e esse texto está no livro Educação, na página 113. Antes que o pecado criasse a necessidade, Deus providenciara o remédio. Cada alma que cede à tentação torna-se ferida, magoada pelo adversário. Mas onde quer que haja pecado, há um Salvador. É a obra de Cristo curar os quebrantados de coração, apregoar liberdade aos cativos, pôr em liberdade os oprimidos. E sabemos, eu quero ler mais um texto com você, Romanos capítulo 8, verso 28. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Amém? Meus queridos irmãos, nós precisamos entender que existem dificuldades na vida das pessoas, existem provas. Todas as pessoas, principalmente os que já estão na sua fase adulta, e de uma forma especial, aqueles que já estão na terceira idade, já passaram por diversas provas em suas vidas. Mas creia no que disse o Espírito de Profecia, no texto que nós acabamos de ler. Antes que o pecado criasse a necessidade, Deus já providenciou o remédio. Deus tem o remédio para o seu problema. Deus sabe da sua necessidade. Deus sabe o que você está enfrentando. E tenha a certeza de que Deus vai resolver o seu problema. Você precisa aprender a exercitar a fé. E você só consegue exercitar a fé se você tiver intimidade com o Senhor. E nós estamos vivendo em uma geração
em que as pessoas estão tendo dificuldade de se relacionar com Deus. E nós não estamos falando das pessoas que vivem no mundo, daqueles que não têm um compromisso direto com Deus. Nós estamos falando de pessoas que muitas vezes julgam ser cristãos e não têm intimidade com o Deus que julgam servir. E é nesse momento que falta-lhes a fé. A fé, ela é algo que precisa ser trabalhado diariamente. E isso só é possível quando você tem intimidade com o Deus que você segue. Em determinadas situações, as nossas mentes estão vagando em uma enorme diversidade de pensamentos. Então, o ser humano, ele pensa muito, e tem pessoas que pensam até mais, né? Só para vocês terem uma ideia, apesar de não existir nenhuma pesquisa científica conclusiva, alguns estudos, observem, indicam que os seres humanos são capazes de ter cerca de 20 a 70 mil pensamentos por dia. Você percebe o quanto o ser humano pensa? E muitas vezes, em nossas angústias, em nossas ansiedades, os nossos pensamentos ficam vagando. Nós não conseguimos focar em algo que realmente valha a pena. E o mais interessante é que existem muitas pessoas que têm o pensamento acelerado. Então ele vive uma angústia terrível, sempre preocupado, ele não consegue viver o hoje, falta-lhe a fé. E ele precisa aprender o exercício da fé. Se você se encontra nessa situação, você precisa aprender o exercício da fé. Você já parou para pensar no porquê dos seus pensamentos? Por que pensamos o que pensamos? Dizemos o que dizemos? Fazemos o que fazemos? Quais os motivos para pensar, dizer e fazer? Eu quero te fazer outras perguntas. O que queremos pensar quando pensamos? Dizer quando dizemos? Fazer quando fazemos? Qual o conteúdo ou o sentido do que pensamos, dizemos e fazemos? Para que pensamos o que pensamos? Dizemos o que dizemos ou fazemos o que fazemos? Qual a intenção ou finalidade do que pensamos, dizemos e fazemos? Resumindo, eu preciso ter um motivo para pensar, conteúdo em que pensar, finalidade do que pensar. E muitas vezes está me faltando isso. Eu não tenho motivos, eu não tenho conteúdo, eu não tenho finalidade. E aí o meu pensamento fica vagando o tempo todo. E as pessoas que não têm um foco, um objetivo, as pessoas que não têm um motivo, e motivo vem da palavra motivação, é aquilo que te dá atitude, é aquilo que faz com que você se movimente. Então, quando eu não tenho um verdadeiro motivo, quando eu não tenho conteúdo, você precisa ter conteúdo. E eu te pergunto, quantas vezes você tem buscado alimentar a sua mente com conteúdos que realmente façam a diferença? Quantas vezes você tem buscado na palavra de Deus o conforto, ou seja, abastecer o seu cérebro de bons conteúdos, tanto através da palavra de Deus, quanto de bons livros, e aí eu incluo os livros do Espírito de Profecia. Se você não tem motivo, se você não tem conteúdo, automaticamente você também não terá finalidade. Então você precisa ter conteúdo, motivo e finalidade. E é aí que entra o poder transformador de Deus nas nossas vidas. Os motivos, o conteúdo e a finalidade dos meus pensamentos poderão trazer saúde e bênção na minha vida se eu acreditar que, conforme o texto de Filipenses capítulo 4, verso 13, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Há algo impossível para o Senhor? Você ainda acredita que existe algo impossível para o Senhor? Meus queridos, retire qualquer coisa
que esteja fazendo mal às suas emoções. Livros, revistas, jornais, rede social está prejudicando as suas emoções? Retire essas coisas da sua vida. Tire qualquer coisa que esteja prejudicando a sua conexão com Deus. Aplicativos, televisão, enfim, extraia sempre coisas boas, mesmo nas situações difíceis. É muito fácil você conseguir extrair coisas boas em excelentes situações, quando tudo vai bem. Mas é na prova que você precisa aprender a extrair as coisas boas. Por exemplo, nós estamos vivendo aqui agora em um período de isolamento social. E sabemos, inclusive, o porquê nós estamos deste lado e você está deste outro lado. Nós estamos em isolamento social. E é exatamente por isso que algumas pessoas estão entrando em depressão. Infelizmente, existem registros de pessoas que estão cometendo suicídio. E, na maioria das vezes, são porque as pessoas estão focadas somente nas coisas negativas que estão acontecendo. E, infelizmente, as redes sociais estão enchendo mais e mais a cabeça das pessoas, só comentando coisas ruins. E isso faz com que as pessoas fiquem desesperadas, sem esperança na sua vida. Mas se você começar a olhar as coisas boas, você vai conseguir extrair coisas boas também. Você quer um exemplo? Olha só, você está tendo mais tempo para dedicar à sua família. Amém por isso? Você tem mais tempo para ficar junto com a sua esposa, com o seu marido, mais tempo para ficar com o seu pai, com a sua mãe, com seus filhos. Você tem, neste momento, que aproveitar esse tempo. Também você tem mais tempo para meditar na palavra de Deus. Quantas pessoas dizem, olha, eu não estou estudando porque eu não estou tendo tempo. Eu não consigo estudar a lição da escola sabatina, eu não consigo estudar a palavra de Deus porque eu não tenho tempo. E agora você tem um tempo a mais para poder focar, né, os seus pensamentos, a sua mente na palavra de Deus. Mais tempo para refletir nas decisões que você já tomou e tomar decisões acertadas daqui para frente. Você tem mais tempo para refletir nos seus erros e não ficar como os saudosistas, reclamando a vida inteira daquilo que você cometeu, dos erros que você cometeu no passado. Mas você tem mais tempo para corrigir esses erros, refletir e passar então a fazer as coisas corretas daqui para frente. Você agora tem mais tempo para falar com o Senhor. E é exatamente por isso que quando você para olhar um pouco a respeito da quarentena e olhar com o lado positivo, você vai encontrar motivos para agradecer a Deus. Não se esqueça, você precisa realmente ver as coisas boas que estão acontecendo na sua vida. As pessoas que focam apenas no lado negativo, infelizmente, eles vão viver uma vida infeliz, vão passar a vida inteira reclamando e, o pior de tudo, alguns chegam até a entrar no mundo das drogas ou tirar a própria vida. Então, vamos focar somente nas coisas positivas? Você promete? Que Deus te abençoe por isso. Faça esse teste e você vai ver que a sua vida vai mudar. Creia que mesmo nessa crise que nós estamos passando, o nosso Deus, Ele olha por você. Ele sabe se você está desempregado. Nós sabemos que os problemas financeiros estão aí assolando o planeta Terra. Não é um problema da sua cidade, não é um problema do seu estado ou do seu país. É um problema que está acontecendo no planeta. Então Deus sabe que você está desempregado. Ele sabe se você está doente. Ele também sabe se você está amargurado, com a consciência pesada, com ressentimentos. Não importa o seu estado de espírito ou a situação em que você se encontra. Apenas creia em Deus e acredite. A palavra de Deus também diz no livro de Apocalipse, capítulo 7, verso 17. Pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Meu querido irmão,
Existe algo difícil para o Senhor? Creia que Deus pode mudar qualquer situação. Posso, talvez, não ver em minha geração essa mudança. Talvez eu possa não ver uma grande mudança neste planeta, a segunda vinda de Cristo na minha geração em vida. Somos limitados por um curto período de vida nessa terra, mas temos a promessa de uma vida eterna. Você consegue imaginar isso? Você já parou para pensar viver eternamente? A nossa vida é muito limitada. A maioria das pessoas mal consegue chegar a 70, 80 anos e alguns, com muito sacrifício e com muita limitação, chegam aos 90, 100 anos de idade. O sofrimento nessa terra é muito grande. As pessoas passam por dificuldades constantes e nós nascemos com um prazo de validade. Você sabia disso? Nascemos com um prazo de validade. É como um produto que tem data de fabricação e data de validade. Eu fui fabricado em 77. Ainda bem que eu não sei o dia da minha validade, mas eu fui fabricado em 77. E você? Então, não pense que toda a sua esperança se concentra nessa vida que você tem. Porque essa vida é muito curta, ela passa muito rápido e, com certeza, se você começar a focar somente, as suas esperanças somente nessa vida, como diz a própria palavra de Deus, somos os mais infelizes. Não pense que o que Deus tem para nós é somente essa vida, porque ela é passageira, é muito rápida. E Deus, o Deus do impossível, Ele te promete uma vida eterna. Ele te promete viver sem se preocupar mais com essas coisas ruins. Esse tempo de prova que nós estamos vivendo aqui neste mundo vai passar. Tenha certeza disso, vai passar. E se você permanecer fiel ao lado de Cristo, se você que está me ouvindo, me assistindo nesse momento, você entender que você precisa fazer uma reforma na sua vida, se você entender que é necessário aceitar a Cristo como seu Salvador, se você está percebendo que o Espírito Santo continua tocando no seu coração, pedindo que você realmente abandone os defeitos que têm te prejudicado por tanto tempo, se você está sentindo isso, é porque o Espírito Santo está tocando na sua vida e você precisa aceitá-lo. Você precisa realmente agora se transformar em uma nova criatura, mudar os seus hábitos, e isso só é possível com o poder do Espírito Santo. E aí, viva na esperança de uma vida eterna. Não tem coisa melhor, meus irmãos. Não tem coisa melhor do que viver na esperança de passar por tudo isso, que é rápido, é passageiro, e viver uma vida sempre ao lado de Jesus. Então, o nosso grande Deus, Ele nos promete coisas maravilhosas. A primeira carta de Pedro, no capítulo 4, versos 12 a 14, diz: Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo, mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Queridos irmãos, essa é a esperança de alguém que passou por muita dificuldade, passou por muita prova. Essa deve ser a sua esperança. E se por algum motivo, esta vida que você está vivendo está cheia de provas, cheio de dificuldades, cheio de problema, creia que Deus tem algo muito melhor para você. Que você tome a decisão de estar sempre, sempre ao lado de Deus, pois Ele está te esperando. Permita a entrada do Espírito Santo em seu coração, permita ser transformado pelo poder de Deus, seja uma nova criatura em nome de Jesus. Amém? Se de alguma forma essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe com seus amigos e familiares. Deixe o seu like, se inscreva no canal
para receber todas as mensagens que ajudarão a edificar a sua vida espiritual. Deus te abençoe sempre.